Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos ter uma revelação. A gente vai descobrir finalmente para que serve o argc e o argv da função main da nossa querida linguagem C. Só que antes disso, vamos ver um detalhezinho que a gente provavelmente sabe, mas às vezes não sabe que sabe. Para depois a gente ver para que serve o argc e o argv. Legal? Então vamos para o código. A primeira coisa que a gente deve perceber é que aquilo que a gente tem chamado de matriz não é necessariamente uma matriz. Uma matriz é uma estrutura que a gente consegue representar como tendo n linhas por m colunas, ou vice-versa. Aqui no C, isso não é uma verdade necessária. Apesar da gente ter trabalhado, por enquanto, com estruturas que podem ser representadas com n linhas por m colunas, imagina que eu venha nessa linha aqui, ó, e ao invés de ter o número 3, tem o número 4. O que acontece aqui? Então, esse segundo malloc aqui representa a criação desse espaço na memória, que permite o armazenamento de 3 elementos do tipo int aqui no nosso caso. Mas esse terceiro malloc, ele vai alocar espaço para 4 elementos. Então, eu vou poder criar aqui um espaço na memória onde caibam 4 elementos. E aqui esse último malloc, novamente uma linha onde se caibam 3 elementos do tipo inteiro. Então, repararam que nessa situação o C permite que faça isso, mas a gente não tem mais uma estrutura de 3 linhas por 3 colunas. Agora a gente tem uma estrutura de 3 linhas, mas sendo que uma dessas linhas aqui tem 3 elementos, a outra tem 4 elementos, 4 colunas. Então, o correto seria dizer que aquilo que a gente tem chamado de matriz até agora deva ser chamado de coleção homogênea de elementos. Agora sim, chamando isso aqui de uma coleção homogênea de elementos, e nesse caso em particular, uma coleção homogênea de arrays de números inteiros. Agora sim eu tenho uma definição mais precisa do que eu estou fazendo. Tudo bem? Então, em resumo, aquilo que a gente tem chamado de matriz até o momento não é o melhor nome para se colocar nessa estrutura. O melhor seria dizer que isso aqui é uma coleção de elementos homogênea de arrays de uma dimensão só. Uma vez que isso tenha ficado claro, agora vamos para uma outra coisa interessante. Esqueça um pouquinho C, esqueça um pouquinho a ponteiro para ponteiro. Então, eu estou aqui no nosso conhecido prompt de comando. Então, esse prompt de comando está representando aqui a estrutura do meu HD. Então, o meu HD está cheio aí de pastas, de diretórios, e ele tem também vários arquivos .ez, aqui no caso, no meu Windows. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo chamado java.ez. Quando eu executo a linha de comando java e aperto o Enter, vai ser executado o arquivo java.ez. Vamos ver onde está o java.ez no meu HD. Olha lá, o meu arquivo java.ez, ele está no C2 pontos, arquivos de programa, Java, JDK 1.8. alguma coisa, bin. Então ele está nesse diretório, nessa pasta. Entrando aqui pelo prompt, ó, eu entrei nesse diretório, eu posso fazer aqui, ó, dir *.ez, e vai me mostrar todos os arquivos .ez que eu poderia executar. Eu vou colocar lá, ó, dir já *.ez. E apareceram todos os arquivos .ez, que são os executáveis no Windows. Então, quando eu escrevo Java, na verdade, eu estou executando aquele arquivo lá. E por que isso é importante? O que isso tem a ver com o C? Quando eu executo o Java, eu vou passar alguns argumentos para esse programa. Então, eu posso executar, por exemplo, java-help. Quando executar java-help, esse "help" é um argumento que eu estou passando para o programa Java. O meu programa Java, quando for executado, ele vai pegar esse argumento que eu passei, que é o /help, e com essa opção /help, ele vai fazer alguma coisa diferente do que faria se executasse simplesmente Java. Legal? Bacana, né? Se eu executar Java espaço o nome de uma classe .java, ele ia pegar como argumento essa
classe que eu escrevi, .java, ia tratar isso lá dentro do meu programa Java, certo? Bacana? Isso acontece com tudo quanto é programa.exe. Se você tiver um programa zip, rar, winrar, e quiser trabalhar com eles no prompt de comando, se você der um zip traço alguma coisa, esse traço alguma coisa é um argumento que vai ser passado para o teu programa vai pegar esse argumento e com base nele vai fazer o que ele precisa fazer. Bacana? E o porquê disso? Veja bem, sempre que a gente compila o nosso programa .c, ele vai gerar um programa .exe. O programa que vai ser executado quando a gente mandar rodar é, na verdade, o .exe. Isso fica invisível para a gente, como programador, porque a gente está usando a IDE do DevC, do CodeBlock, mas é o que está acontecendo por trás da IDE. Ele compila o programa em C, transforma em um .exe e quando for executado, ele vai executar o .exe. Bacana? Então, se eu fizer um programa bem simples em C, por exemplo, printf Olá Mundo, e mandar compilar esse programa, ele vai executar. Olha lá, Olá Mundo. Mas vamos ver o que aconteceu. Quando eu mandei compilar esse programa, ele gerou um executável chamado meuprograma.exe. Por quê? Porque o nome do meu projeto é meu programa. Legal? Vamos ver se isso é verdade. Olha lá. Eu acabei de entrar aqui na pasta Documentos, que é a pasta padrão onde meus projetos são salvos. E se eu escrever dir*.exe, agora vai aparecer aqui, ó, meuprograma.exe. Então, se eu escrever meu programa e executar, ele vai apresentar o Olá Mundo, porque ele está executando o meu programa.exe. Joia, né? Então, isso aqui é muito bacana. É uma curiosidade que às vezes a gente não se atenta. Mas uma coisa que é legal é o seguinte, eu posso, assim como aquele meu outro programa java.exe, nesse aqui eu também posso passar argumentos para o meu programa. Ó, meu programa, traço, sei lá, oi, espaço, tchau. Então, eu estou executando o meu programa e estou passando para ele dois argumentos, o argumento oi e o argumento tchau. Quando executar, ele vai funcionar. Tanto o oi como o tchau, ele vai ser passado para o meu programa. A pergunta é, para onde ele vai ser passado? Aonde vai parar esse oi e esse tchau? Adivinha onde? No argv. É aqui que esse oi e que esse tchau vão ser armazenados. Como que funciona? Como é que ele vai ser armazenado? Da seguinte forma. Seguindo aquele mesmo modelo em alto nível que a gente estava trabalhando antes, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Para o oi, vai ser gerado um espaço na memória suficiente para caber o o e o i, e um outro espaço da memória que tem o tamanho suficiente para caber o tchau. Reparem que aqui na função main, esse argv é um ponteiro para ponteiro de char, o que significa que o espaço que vai ser reservado é espaço para que caiba um char, certo? E o último elemento aqui que eu coloquei como /0, ele representa o fim da palavra, o fim do array de caracteres. Um array de caractere representa uma string, certo? Então, vai ser armazenado num primeiro array o i e a representação do fim da string. E nesse segundo espaço aqui, o t, c, h, a, u e o que representa o fim dessa minha string aí, certo? Reparem, ele usa a mesma estrutura que a gente aprendeu e que a gente viu nos vídeos anteriores, usando ponteiro para ponteiro. Eu vou ter aqui o argv, na verdade, faz às vezes desse p aqui, ó, vai ser o argv. Esse argv, ele é um ponteiro para ponteiro. Por quê? O argv, ele vai apontar para um array. Esse array, o primeiro elemento vai apontar para uma cadeia de caracteres e o segundo elemento para a segunda cadeia de caracteres. Se eu passasse lá no prompt de comando mais um argumento, oi, tchau e tudo bem, o que ia acontecer? Ia ser criado uma linha para o oi, uma para o tchau, uma para o tudo e uma para o bem.
Então, a gente ia ter aí 4 linhas. Esse aqui seria um array de 4 elementos também. Muito bacana, né? Então, esse argv, ele vai armazenar os argumentos que eu posso vir a enviar no meu programa quando eu executar o meu programa. Na verdade verdadeira, esse argv, ele sempre vai ter pelo menos um argumento, que é o nome do arquivo, o nome do programa. Então, na verdade, vai ser dessa forma assim, ó. Quando eu executasse o programa, ia acontecer isso aqui, ó. Essa primeira linha vai armazenar o nome do programa que foi executado. A segunda linha seria o primeiro argumento e a terceira linha seria o segundo argumento. Legal? Então, esse argv aqui é um ponteiro de ponteiro que eu posso usar para manipular aquilo que eu for enviar para o meu programa quando executar ele. Muito legal, né? Então, está desmistificado esse argv. Agora, eu quero saber o que é esse argc. Esse argc, ele representa a quantidade de linhas que vai ter aqui nessa estrutura. Então, se eu executar o meu programa sem passar nenhum argumento, então esse argc vale 1. Por quê? Porque a minha estrutura vai ter só essa linha, que é o nome do programa. Se eu passar do jeito que está aqui, né? Se eu executar o meu programa e passar o oi e o tchau, então o meu argc vai valer 3, que representa essa linha e essa outra linha. E para que serve o argc, então? Ele serve para eu conseguir manipular essa estrutura, para eu saber a quantidade de linhas que eu tenho. Então a pergunta é, como é que eu faço, por exemplo, para imprimir na tela cada um dessas linhas aqui? O que eu poderia fazer, é que nem a gente estava fazendo anteriormente, é pegar o asterisco argv mais 0, mais 1 e mais 2, que vai me trazer esse elemento, esse ou esse, que é o endereço inicial de cada um deles. E aí eu poderia percorrer elemento a elemento e imprimindo cada um dos caracteres até chegar nesse final aqui. Só que em C, há uma maneira mais fácil de se fazer isso, que é imprimindo usando o porcentagem S. O porcentagem S, ele vai percorrer um array de caracteres inteiros até chegar nesse símbolo aqui. Então, fica mais fácil usando o porcentagem S. Então, o que eu preciso, na verdade, é criar um laço for que vai percorrer esses 3 elementos aqui desse array que está sendo apontado pelo argv. Então, eu faço um laço for que vai de 0 enquanto for menor que argc, porque o argc vai me trazer 3. Então, eu vou percorrer 0, 1 e 2. Para cada um desses elementos, é só eu pedir para imprimir usando o porcentagem S, o elemento que está em asterisco argv mais 0, o asterisco argv mais 1, que é esse, e o asterisco argv mais 2, que é esse. Então, vamos ao código. Ó. For, vamos criar aqui um contador i, que começa em 0, enquanto i for menor que argc, e i mais mais. E agora é só mandar imprimir. Print f, dá um barra n aqui, né? Porcentagem s, vírgula. Agora é quem? Asterisco, entre parênteses, argv mais i. Lembrando, o que é o argv mais i? O argv armazena o endereço inicial desse array. Então, argv mais 0 significa o endereço inicial desse cara. O asterisco significa traga-me esse array aqui, ó. Tá? O endereço inicial, na verdade. Aí o porcentagem S vai fazer a sua tarefa de pegar todos os elementos que estão nessa linha. Quando o argv mais i for argv mais 1, ele vai pegar o endereço inicial, vai somar 4 bytes, porque aqui a gente está no sistema 32 bits, né? Então, ele vai me trazer o endereço inicial desse array. E aí, o porcentagem S vai fazer a sua vez de trazer todos os elementos aqui dessa linha. E assim por diante. Muito simples, né? Então, vamos ver se funciona. Eu vou apenas compilar. Esqueci do ponto e vírgula. Eu vou apenas compilar. Está compilado. Agora, se eu vier aqui no meu prompt de comando e fizer, por exemplo, meu programa... espaço, oi, espaço, tchau, olha o que vai acontecer.
Ele vai apresentar na tela meu programa, oi e tchau. Sensacional, né? Muito bacana, muito legal. É isso, pessoal, simples assim. E uma vez que a gente entenda para que serve ponteiro para ponteiro, a gente também pode dizer que é fácil assim. Só um detalhe, pode dar a impressão que a gente precisa de um doutorado para conseguir saber para que serve o argv e o argc. Não é bem verdade. Apesar desses últimos 3 vídeos serem bastante densos e exigirem um tempo maior do que o normal, do que o dos outros vídeos, para a gente dominar, percebam que estudando isso durante 1 semana, 2 semanas, estudando bem, já é o suficiente para você dominar esse assunto. Então não é uma coisa do outro mundo. É uma coisa muito legal, muito louca. E se você acha que isso é uma coisa maluca, imagina a cabeça da pessoa que inventou isso aí. É muito doido, né? O cara que inventou isso aí é sensacional. Muito legal. Mas vamos parar de enrolar. Nosso vídeo por hoje é só isso aí. E até o próximo vídeo.